Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como usar o capacitor de bootstrap para melhorar o amplificador seguidor de tensão, muito usado na entrada dos amplificadores e nos amplificadores de potência. Vamos lá? O amplificador de coletor comum ou seguidor de tensão pode amplificar sinais analógicos acoplados à base do transistor se o transistor for polarizado para um valor quiescente de cerca de metade da tensão de alimentação. Como você já ouviu mais de uma vez nesse canal amalucado, polarizar a tensão VCE para metade da tensão da alimentação permite que o sinal oscile ao redor do valor quiescente sem distorção ou corte. A figura mostra o sinal AC acoplado à base com o capacitor C1 e o sinal de saída obtido do emissor através do capacitor C2. Nesse circuito, a base é polarizada pelo resistor R1 de 1 megOhm, conectado entre a base e o positivo da fonte de alimentação. A impedância de entrada é o paralelo de R1 com a resistência de emissor de 4,7 kΩ, refletida na base multiplicada pelo ganho do transistor, o HFE. Para um HFE de 200, a resistência refletida vai ficar aproximadamente igual a 1 megOhm. Então, a impedância de entrada é igual a aproximadamente 500 kΩ, ou paralelo. O circuito da figura é um pouco melhor porque, independente do ganho HFE, as resistências R1 e R3 formam um divisor de tensão. Nesse circuito, a impedância é determinada pelo paralelo de três resistências, R1, R3 e a resistência de emissor R2 refletida na base. Agora, esse paralelo resulta num valor muito menor, de 50 kΩ. Tanto esse circuito como o anterior tem um ganho de aproximadamente 1. Isso é, a tensão que entra na base e sai no emissor, simples assim. Mas esse circuito tem um grande problema: a baixa impedância de entrada. O ideal é ter uma impedância de entrada bem alta como o circuito anterior. Mas agora eu tenho uma boa notícia: é possível aumentar a impedância de entrada. É só usar um capacitor de bootstrap. Vamos ver como fazer isso agora. A impedância de entrada pode ser muito incrementada acrescentando-se o capacitor C3, chamado de capacitor de bootstrap, ou reforço, que junto com o R4 vão fazer o milagre da multiplicação da impedância de entrada. Mas como isso acontece? Para entender de forma simples, pense no circuito para pequenos sinais. Analise em AC e considere que a tensão que entra na base é a mesma que sai no emissor. Então, se entrar 1 mV AC na base, vai sair 1 mV AC no emissor, mesma polaridade e tudo mais. Agora você pode calcular a queda de tensão sobre R4. Se tem a mesma tensão dos dois lados, a diferença de potencial é zero, e esse é o pulo do gato. Com tensão zero, a corrente também é zero. Em suma, tudo se passa como se a resistência R4 não existisse, fosse infinita. Ela isola as resistências R1 e R3 do circuito de entrada. Na teoria pura, a impedância agora é infinita. Veja, o milagre aconteceu. Na prática, o ganho não é 1. Isso é, a tensão no emissor é um pouco menor. Valores típicos ficam em 0,97. Dessa forma, a impedância de entrada do circuito da figura fica ao redor de 900 kΩ. Tá bom, você não acha? Multiplicou de 50 kΩ para 900 kΩ. Se for usado um par Darlington, o ganho de corrente, o HFE total, fica igual ao produto dos dois HFEs. Isso fica assombrosamente alto. Com isso, o ganho de tensão para pequenos sinais se aproxima da unidade, e a impedância de entrada aumenta drasticamente. No circuito da figura pode chegar a 3 megOhm. Você viu que para estabilizar o amplificador seguidor de tensão, a impedância de entrada cai muito. Então é só usar o capacitor de bootstrap para aumentar essa impedância. E se o circuito tiver a configuração Darlington, a impedância de entrada aumenta muito mais ainda. E você pode aplicar toda essa teoria no amplificador de potência. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!